Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online, escola bíblica que tem como propósito estar estudando os profetas menores, e hoje já estamos na 9ª lição, onde vamos estar estudando o profeta Abacuque, um profeta conhecido por alguns por conta das várias repetições que Paulo faz de um versículo, que é o justo viverá pela fé, mas também é um profeta salmista. Capítulo 3 de Abacuque tem um salmo muito lindo, onde traz aquele texto maravilhoso sobre que ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, todavia nos alegraremos no Senhor. Então esse texto é lindo realmente, e nós vamos estar refletindo todo o profeta, entendendo qual é o contexto dele, por que ele está escrevendo, quais são as angústias que ele está passando, e vamos ver também quais são as respostas de Deus ao clamor e à angústia que ele sofre. Convido você a, nesse momento, abrir sua Bíblia lá em Abacuque e assim dedicar esse momento em espírito, pedindo de Deus direção no estudo, para que nós possamos realmente ser edificados por esse texto e compreendamos um pouco mais da palavra do Senhor. Convido você a fazer uma leitura inicial no capítulo 2, dos versículos 2 a 4, onde diz na versão revista atualizada: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Está aí esse texto, então, um texto bem conhecido, onde Paulo repete várias vezes. Convido agora você a fazer uma oração comigo, para que peçamos de Deus iluminação e Ele venha nos ensinar através do seu Espírito Santo. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, Deus, por mais esse dia, pela semana abençoada que tivemos, pela proteção, pelo sustento, Deus, por todas as coisas. E agora, Senhor, mesmo virtualmente, Senhor, nos reunimos para estudar a Tua Palavra, onde vamos estar estudando a porção, Senhor, das profecias do profeta Abacuque, que milhares de anos atrás Tu deu a ele visões, ó Deus, que venha até nós. E pedimos que o Espírito Santo, que usou ele com muita sabedoria, Senhor, seja aquele que ilumine nossas mentes e corações para compreendermos o que o próprio Espírito quis dizer, Senhor. Que esteja realmente nos conduzindo nesse estudo, pois somos fracos, ó Deus, na interpretação. Mas Tu, é Deus, é aquele que dá conhecimento. Por isso te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Abacuque não traz sobre si mesmo nenhuma referência de que cidade ele era, o tempo que ele vive e qual a profissão dele, por exemplo. O que nós podemos inferir, entender a partir do texto dele, é que ele está vivendo um período anterior à queda de Judá, à queda de Jerusalém com a invasão babilônica. E aí, para nós entendermos o tempo em que Abacuque vive, nós precisamos resgatar um pouquinho do 2 Reis, final do 2 Reis, onde vai trazer a ascensão da Babilônia e a queda de Jerusalém. Então eu trago para você aqui esse texto de 2 Reis 23, versículo 25 a 30, que fala da morte de Josias. Só para lembrar vocês que Josias foi aquele rei que trouxe uma reforma para Judá, e Jerusalém começou a ter um momento novo na sua espiritualidade, voltando a adorar a Deus, quebrando os ídolos, e assim acontece aquela reforma maravilhosa no tempo de Josias. E ele era comparado ao rei Davi em questão de piedade, em questão de santidade, de ter caminhado segundo o caminho de Davi, que era um rei segundo o coração de Deus. Mas aí chegou um momento em que Josias ele vai para uma batalha e lá ele sofre a sua morte. O capítulo 23 de 2 Reis narra esse momento, onde diz que nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria. Então, que era uma batalha entre o Egito e a Síria. E Josias vai se meter nessa batalha. E aí dizendo assim: e tendo saído contra ele o rei Josias,
Neco o matou em Megido no primeiro encontro. Por que o Josias entra nessa batalha? Porque a Síria, depois que tinha derrubado Israel e levado cativo o pessoal das 10 tribos, também subjuga Judá e Jerusalém. Então, apesar de que Josias aqui está no trono, mas eles estão subservientes à Síria. Então, se a Síria está no momento de batalha, ele convoca todos os seus vassalos. E aí é que o Josias tem que entrar nessa batalha e ele sofre lá a morte nesse confronto com Neco, que é o rei, o faraó, na verdade, do Egito. E aí, com a morte de Josias, um filho assume, e aí esses filhos e essa descendência de Josias, elas não são piedosas como seu pai. Na verdade, eles são idólatras e fazem tudo que Deus reprova. Aí quem vai assumir o reinado no lugar de Josias será o Joacás. Só que esse Joacás ele fica somente 3 meses no trono. Depois Faraó vai derrubá-lo, levará ele cativo para o Egito e colocará outro filho de Josias no trono. O texto nosso diz isso. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, o seu pai. Ele mudou o nome para Joaquim, porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Então o faraó ele não aceitou o reinado de Joacás, que era também filho de Josias. Ele tira do trono e coloca Eliaquim e dá um outro nome para ele, que é Jeoaquim. E Joaquim vai ficar reinando por um tempo. Só que aí você, nesse momento, começa a ter a ascensão da Babilônia e Nabucodonosor começa a subjugar. E o Nabucodonosor derrota, inclusive, a Síria, derrota o Egito e ele passa a ser um grande império. E nessa ascensão do poder babilônico, eles vão, claro, também acabar subjugando Judá também nesse momento e também subjugando o seu rei. Só que o Jeoaquim, né, que estava naquele período, ele se volta contra Nabucodonosor, se rebela contra Nabucodonosor e acaba também sendo subjugado. Aí você vai ter, por exemplo, no capítulo 24, vamos ler esse último versículo que está aqui embaixo, dizendo o seguinte: Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Nesse cerco que a Babilônia fez a Jerusalém, foi um cerco de um período muito longo. E aí o povo, por conta disso, estava começando a passar fome, porque dentro da cidade de Jerusalém não tem plantação, não tem gado, não tem nada. Fica fora da cidade as suas plantações e o pastoreio do seu gado. No cerco, eles não conseguiam sair para poder pegar comida. E aí, por conta disso, tem uma hora que o Joaquim ele acaba se entregando. É o que vai acontecer agora. Então subiu Joaquim, rei da Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. E aí acaba, de fato, o reinado em Jerusalém, deposto completamente o rei. O Nabucodonosor ele nomeia uma outra pessoa, vai ficar com uma espécie de um regente lá na cidade de Jerusalém, mas de fato o reino é dado um fim nesse momento agora em Judá e em Jerusalém. Então esse é o contexto em que Abacuque está vivendo. Está vivendo um momento um pouco antes dessa queda. E diante desse momento, um pouco antes da queda, quando Abacuque olha para a cidade, ele começa a fazer algumas questões a Deus. É isso que nós vamos entender. Mas vamos ver a estrutura toda do livro? O livro ele traz, logo no começo, nos primeiros 4 versículos, uma espécie de clamor em forma de pergunta. O profeta faz umas perguntas a Deus. E aí você vai ter a resposta de Deus dos versículos 5 a 11. Depois, no versículo 12 a 17, você tem uma segunda pergunta do profeta, que vai ser um dilema que o profeta vai trazer para Deus, em forma de pergunta também. E aí, no capítulo 2, versículos 1 a 5, você vai ter essa segunda resposta de Deus. Do versículo 6 a 20, no capítulo 2,
existe um cântico de zombaria aos caldeus, até por consequência da resposta que Deus vai dar a Abacuque. E no capítulo 3 você tem um belo salmo do profeta Abacuque, onde tem alguns textos bem conhecidos de todos nós, e nós vamos estar dando esses textos. Vamos iniciar? Então, pelo primeiro clamor do profeta, onde ele faz a Deus uma pergunta. O profeta clama a Deus por causa da iniquidade que vê ao seu redor e pergunta por quanto tempo ela continuará sem castigo. Ou seja, ele está olhando para a própria Jerusalém, para Judá, povo de Deus, eleito, que tinha lei por obedecer, mas o profeta ele só vê pecados, só vê perversidade, só vê injustiças. Então ele começa a fazer umas perguntas a Deus. E aí você vê isso no versículo 2 e 3 que diz: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. O que ele está dizendo aqui de Deus é o seguinte: tu me permite ver a iniquidade, tu me permite ver a opressão, eu vejo o povo desobedecendo a tua lei, existe violência aqui na cidade e tu não há de fazer nada? Essa que é a pergunta que Abacuque está fazendo a Deus, é uma oração que está fazendo em forma de clamor a Deus. E claro, Deus vai responder ao seu profeta. Então a resposta acontece dos versículos 5 a 11. E em resposta Deus anuncia que ele está erguendo um povo que serão os caldeus. Os caldeus é uma referência à Babilônia e descreve a ferocidade de seus exércitos e seu desprezo por todos que atravessam em seu caminho. Aí você terá no versículo 6 e 7 um pouco dessa resposta que diz: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, estão invadindo outros povos, invadindo outras moradas. Eles são povos, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, ele é um povo que não vive debaixo da lei de Deus, não pertence ao povo da eleição. Então eles têm seus próprios direitos, sua própria lei, seu próprio código de conduta. Então essa é a resposta que Deus está dando agora para Abacuque. A iniquidade que você está vendo em Jerusalém, do meu povo eleito, ela será julgada através de uma outra nação, que será os caldeus ou os babilônicos. Eles serão os instrumentos para castigar, para penalizar o povo de Jerusalém. Sempre nós vimos isso nos outros profetas menores, que Deus sempre usa de instrumentalidades humanas para realizar os seus feitos no mundo. Assim como Israel, que no passado tinha pecado, as 10 tribos tinham pecado, desobedecido todas as alianças de Deus, todos os mandamentos de Deus. Eles tiveram a Síria como instrumento para a sua queda, agora os instrumentos para a queda de Jerusalém será os caldeus. E aí, diante disso, você vai ter agora Abacuque trazendo um dilema, em forma de pergunta também para Deus. Se Deus é santo, como pode Deus permitir a brutal desumanidade e idolatria dos caldeus, cujas atrocidades são piores que os males que são enviados a punir? Ou seja, Deus é santo, vai usar como instrumento a Babilônia para punir o seu povo, mas como pode Deus aceitar essa desumanidade, essa idolatria, essas atrocidades, esses males da Babilônia, que é pior do que os males de Israel? Ou seja, o que está perguntando aqui: pode um ímpio, idólatra, pecador, perverso, condenar um povo que é pela eleição o teu povo, que pela eleição seriam justos diante de ti? Então esse é o dilema que ele está colocando, né? Se o ímpio pode julgar o justo. E aí ele faz essa pergunta no versículo 13.
dizendo o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Por que, pois, toleras o que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele está dizendo aqui que o perverso, a Babilônia, né, é pior do que Israel. É isso que ele está colocando e esse é o dilema. E aí nós temos que entender, claro, que diante de Deus, nem Israel era justo. Mas mesmo que ele fosse o povo eleito, ele precisava de disciplina. E a Babilônia está sendo somente um instrumento na mão de Deus para trazer essa disciplina. Mas claro que diante da perversidade da Babilônia, da idolatria, de toda essa maldade deles, eles também sofrerão consequências disso. E aí vem a resposta de Deus nessa direção. A resposta vem na asseveração do princípio que o orgulho dos caldeus será o motivo de sua ruína e que a fidelidade do justo será a sua salvação. Então, se na perversidade, se no orgulho dos caldeus eles vão sofrer a sua paga, assim como também Jerusalém está sofrendo agora, o caminho para Jerusalém é ele buscar a justiça, é ele buscar o Senhor novamente. E aí nós vamos ter esse texto dizendo: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então essa aqui é a ideia. O soberbo, ele não tem uma alma reta. E isso vai ser a sua destruição, isso será a sua ruína. Se Israel quer ser livrado, se Israel quer uma restauração de Deus, eles têm que caminhar pela fé. E a palavra justo aqui, nessa referência a Abacuque, que Abacuque está fazendo, não quer dizer que de fato Israel seja justo, mas é uma referência à eleição somente, ao fato de que eles são povo de Deus. Porque Deus, quando olha para Jerusalém nesse momento, como o próprio Abacuque reconhece no início do capítulo, o povo está vivendo pecado. O povo não está vivendo nenhuma justiça. Então ele está só trazendo essa expressão, que o justo viverá pela fé, trazendo a ideia de que o eleito, esse povo, ele é eleito. E aí dentro desse processo de eleição é como se fosse o justo de Deus. E esse justo tem que viver pela fé. E aí é por isso que Paulo explora muito esse texto nas suas cartas, a Romanos, aos Gálatas, para trazer essa ideia de que o justo, o eleito de Deus, aquele que foi escolhido pelo Senhor, ele tem que viver pela fé. Mas nós vamos explorar um pouco mais essa fé quando formos também estudar ali o capítulo 3. Agora que houve as primeiras duas e as segundas perguntas de Abacuque, nós vamos ter agora também um pequeno cântico que é em forma de zombaria para a Babilônia, por conta justamente de que se eles são soberbos, então eles vão ter sua queda também. E a sua queda vai acontecer com 5 ais, né? Então a zombaria consiste em uma série de 5 ais que predizem duras consequências contra eles devido aos atos de desumanidade pelos quais são responsáveis. Eles eram muito cruéis, os babilônicos. E aí nessa crueldade eles eram também muito soberbos e orgulhosos. E isso era enganoso para eles, e aí essa vai ser o motivo da queda. E aí você tem uma sequência nos versículos 6 a 20 de capítulo 2 de Abacuque, esses ais que são as condenações também que sofrerão a Babilônia ao passar do tempo. Então eu separei aqui 2 versículos para nós lermos, que é o versículo 5 e 6, onde diz: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. A arrogância da Babilônia não permanecerá por muito tempo, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daqueles que acumulam o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então, isso são referências à Babilônia, que serão zombados pelos seus inimigos, e são 5 zombarias que vai acontecer. Depois eu recomendo você continuar lendo até o versículo 20, essas zombarias. E essas zombarias,
elas são já profecias da própria queda também dos caldeus da Babilônia. De fato, mais tarde, Deus suscita o outro império, que será o Império Medo-Persas, e os Medo-Persas vão subjugar a Babilônia, vão invadir a famosa cidade Babilônia, e vai subjugar todo o povo, vai matar muitas pessoas, e aí acaba também todo o Império Babilônico no surgimento desse outro império chamado Medo-Persas. Agora nós vamos ver o Salmo de Abacuque, que é uma oração cantada, e é lindo esse cântico, bem próprio dos Salmos mesmo, onde ele vai reconhecendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o julgamento de Deus, e principalmente vai revelando a sua fé diante de Deus. E aí eu separei alguns versículos para nós vermos sobre esse cântico, oração, que descreve essa revelação de Deus vindo em sua espantosa majestade para trazer julgamento contra as nações e salvação ao seu povo. Nós já vimos nos outros profetas menores a ideia de que Deus ele sempre olha para o povo, faz uma avaliação, se ele vê pecado ele julga, traz uma sentença, condena o povo, mas também sempre dá palavras de esperança, de salvação, de redenção no final. A mesma coisa está acontecendo agora em Abacuque. Esse capítulo 3 agora, que é esse salmo, vai trazer também essas palavras de esperança e de salvação para o seu povo. E aí vamos ver alguns versículos e pensar, meditar neles. No versículo 1 do capítulo 3, Abacuque diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de cântico. Então, de fato, é uma oração, e ele canta essa oração, como é típico, realmente, do povo de Israel fazer bastante isso. À toa que nós temos aí 150 salmos no livro dos Salmos, mas você também tem salmos de Moisés, lá nos textos de Deuteronômio, você vai ter Salmo de Davi dentro dos textos de Samuel e Reis, você vai ter Salmo de Salomão também fora lá dos textos de Salomão, você vai ter vários outros salmos na Bíblia, que era típico desse povo fazer algumas orações em forma de cântico. Mas agora no versículo 3 e 4 você vai ter uma coisa muito interessante que ele já vai dizer, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Então ele está falando aqui da glória do Senhor, dessa majestade de Deus, essa majestade que julga e que salva ao mesmo tempo. Porque ele vem com resplendor como luz. Quando está falando de luz, ele está falando justamente de esperança, de salvação. Isaías, ele traz um texto dizendo assim, aquele que estava em trevas viu maravilhosa luz. Então, a luz, esses raios que brilham, é uma espécie de luz no fim do túnel mesmo, que no meio de tanta treva, no meio de tanta morte, Deus vem agora em esperança, em salvação, e Ele é luz totalmente, então Ele está trazendo de fato o livramento para o seu povo. Agora você vai ter no versículo 13 dizendo, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Então chegará o momento em que Deus sairá para salvar o seu povo. Isso vai acontecer. Historicamente já aconteceu com Judá mesmo, onde 70 anos depois do cativeiro babilônico, Deus ele usa através das instrumentalizações das nações, que são os Medo-Persas, vai estar restituindo a esse povo o direito de voltar para Jerusalém e voltar para a sua fé, para a sua cidade, reconstruir o templo. Então eles vão ter essa oportunidade, esse momento de salvação. Mas claro que também a profecia ela serve para o final dos tempos, onde Deus sai para salvar o seu povo, para salvar o seu ungido. O ungido aqui é uma referência aqui não só ao Messias, mas principalmente ao povo, o povo como uma unidade. Essa unidade ela é ungida. A palavra ungida aqui tem essa ideia de o escolhido. O povo de Deus é o escolhido de Deus e Deus vem para salvar esse povo. Indo agora para a nossa conclusão aplicativa, nós temos duas coisas muito importantes para nós tirarmos como aprendizado nesse texto de Abacuque.
Primeiro é essa referência de que o justo viverá pela fé. E eu quero trazer um pouquinho mais do que aquilo que Paulo explora nas suas cartas, porque Paulo está trazendo nas suas cartas essa ideia de que o eleito ele vive pela fé, e a fé é que é salvadora, a fé que traz justificação, é a fé que é o ingresso nesse processo de salvação de Deus, de eleição de Deus. Mas também o justo viverá pela fé no sentido de que ele vai ter que ser conduzido por Deus durante a vida toda, e enquanto nós vivemos aqui na Terra, nós temos que caminhar de fé em fé, no meio de tanta adversidade, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta perseguição, enfim, diante de tanto sofrimento que nós temos. A fé é crucial para a nossa caminhada neste mundo. Então o justo, ele vive, ele caminha, ele sobrevive nesse mundo por meio da fé. Sem fé, nós desfalecemos. Sem fé, nós nos angustiamos, entramos em desespero. Sem fé, nós podemos cair nas ansiedades, nas depressões da vida. Por isso que a fé é muito importante para trazer aos nossos corações confiança, esperança e descanso em Deus. A ponto de que o Abacuque, ele chega a dizer exatamente isso. Então ele vai falar nos versículos 17 a 19 de Abacuque, aquele lindo texto que todos nós até cantamos, onde diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que está dizendo aqui, nesse cântico, é de que ainda que a situação esteja a tal ponto de uma crise econômica, porque está falando aqui de questão de recursos financeiros mesmo, ou seja, figueira não floresça, fruto na vide, está falando aqui de alimentação, está falando aqui de provisão. E se a figueira não floresce, se a videira não está dando o seu fruto, então eles não têm colheita, eles não têm renda. É isso que ele está dizendo aqui. Então é uma crise de fome e uma crise econômica que está dizendo aqui. Que ainda que essas coisas aconteçam, ele está falando mais ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, sejam roubadas. A ovelha, aqui, eles tiram a lã para produzir roupa e comercializar, e da própria ovelha também sai o seu alimento. Então, se essas ovelhas forem arrebatadas do aprisco, né, e nos currais não haja o gado, que também é fonte de renda e também é alimento, né, todavia eu me alegrarei no Senhor, ou seja, todavia continuarei com fé no Senhor. Não trarei ansiedade ao meu coração, não ficarei depressivo por conta dessas dificuldades que possam surgir de ordem econômica, de fome, de escassez. É isso que ele está dizendo. Continua dizendo o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, ele está dizendo que no meio dessa dificuldade toda, além de ele se alegrar, o Senhor torna-se para ele a fortaleza dele. O Senhor é aquele que fortalece os seus pés, como a da corça, para subir, né, as montanhas, que é uma prática das corças fazerem subir as montanhas. Então ele terá essa força vinda de Deus, ainda que tenha passado fome, para subir as montanhas, para se elevar, para não se deixar abater completamente. Isso é uma visão maravilhosa de Abacuque, de um coração que tem muita fé e que desafia o seu povo a ter fé no meio da dificuldade. Imagina agora para Israel esse texto, para Judá principalmente, né, que é o texto para Jerusalém que está sendo invadida. Está dizendo o seguinte para o seu povo: o povo vai sofrer uma baixa, vai sofrer uma dura derrota, será levado cativo. Ainda assim, tenham fé no Senhor. Vivam pela fé no Senhor. Não deixem que os seus corações se esmoreçam. Não deixem que o seu coração se abata, se aflija. Não abandone Deus. Não se desespere a ponto de
ter que se render a outros deuses. Permaneçam com fé. Se alegre no Senhor. Diante da desgraça, se alegre no Senhor. Esse texto, ele, como nós falamos, apesar de que ele foi escrito lá, né, no passado, 2.500 anos aí para trás, mas é um texto que ele pode ser muito bem, ele encaixa muito bem para os nossos momentos, para o momento que nós vivemos. A pandemia que nós estamos sofrendo, a quarentena, esse isolamento social, o fechamento de comércio, de fábricas, a demissão de muitas pessoas. Nós estamos vivendo um momento que já é o princípio de uma recessão econômica, mas essas coisas que estão acontecendo, que nós somos afetados, essas coisas não têm que nos abater. Ainda que o comércio feche, ainda que a indústria demita, contudo, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é aquele que te fortalece, Ele é a sua fortaleza. Ele faz com que os seus pés, como a costa, se tornem fortes para andar altaneiramente. Então esse texto, se aproprie desse texto, leia esse texto com alegria e aplique no coração essa fé, porque o justo ele tem que caminhar pela fé. Caminhe pela fé, confiantemente no Senhor, se alegre no Senhor, deixa que Ele vai fazer o resto. E aí a segunda parte da nossa conclusão fala sobre isso, da glória de Deus. Quando nos alegramos no Senhor, Deus é glorificado por isso e Deus vai mostrar justamente a sua glória no meio do seu povo, livrando o seu povo, abençoando o seu povo, fazendo que o seu povo sobreviva apesar de todas as diversidades que está acontecendo ao nosso redor. Então o versículo 14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A glória do Senhor, aqui nessa referência, não tem a ver com aquela ideia de uma glória de iluminação, sabe? De um esplendor, de um sol forte que está iluminando e brilhando. Não é esse tipo de glória que está se referindo aqui. A glória aqui tem um sentido de manifestação de Deus, de obra de Deus. Então, a terra se encherá do conhecimento dessa obra do que Deus está realizando na história. E aí, como as águas cobrem o mar, né? Como as águas cobrem todo o mar, o mundo inteiro vai conhecer essas obras de Deus, o que ele vem realizando ao longo da história. Só que as pessoas só podem ver essa glória de Deus, e ele faz referência às águas do mar aqui, que é uma referência a todos os povos. O mar sempre teve referência a caos ou povos na Bíblia. Então a ideia de que todos os outros povos vão ver as obras de Deus, a glória de Deus, e eles só podem ver através da ação de Deus no seu povo. Quando o seu povo é abençoado, quando o seu povo prospera, quando o seu povo permanece firme, quando o seu povo age através da fé, isso manifesta a glória de Deus. Porque as pessoas vão ver os crentes, os fiéis, os salvos, firmes na fé. Vão ver eles prosperando, vão ver eles sendo abençoados, vão ver eles se sentindo em paz no meio das angústias. Ou seja, se a tempestade está para derrubar o barco, você tem ali Jesus, que é o homem de grande fé, tranquilo diante daquela angústia toda. Ele tem confiança no seu Deus, de que nada vai fazer com que ele mergulhe, que ele seja afundado, de que ele morra naquela tempestade do mar. Então, quando Jesus acalma a tempestade, ele pergunta aos discípulos: por que são homens de pequena fé? No meio da tempestade é que nós temos que revelar nossa fé. A glória de Deus é revelada através da nossa fé quando nós superamos todas as dificuldades na vida. E ainda trazendo essa figura de linguagem de Jesus ali na tempestade, acalmando toda essa tempestade, vem aqueles textos de Isaías que fala assim: as águas não te cobrirão. Acho que é Isaías 43, se não estiver enganado. Diz assim: se passares pelos fogos, não te queimará. Se pelas águas passares, elas não te submergirão. E o Senhor fala de que vai sustentar você pelas suas mãos. Esse é o aprendizado que nós temos que ter com Abacuque, de que ainda que o comércio, ainda que a fome se abata, ainda que a gente tenha perdas, contudo, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E é nesse momento de fé
é que ele vai fazer com que nós sejamos como a corça e vamos andar altaneiramente. E ao passo que andamos altaneiramente, ao passo que sobrevivemos às aflições da vida, o Senhor vai sendo glorificado em nós. Porque as pessoas vão ver a obra dele acontecendo através de nós e ele trazendo livramento, trazendo prosperidade, trazendo bênção, trazendo salvação a cada um de nós. Espero que esse pequeno vídeo dessa aula tenha esclarecido mais sobre o profeta Abacuque. Leia novamente o profeta Abacuque. Se delicie principalmente nesse capítulo 3. Aplique ao coração esse capítulo 3 e glorifique a Deus nesse tempo de angústia que nós estamos vivendo. Para a próxima aula, a aula 10, eu desafio você, faço sugestão a você de ler Ageu, que será nossa próxima lição, o profeta Ageu, onde agora, a partir de agora, o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias já são profetas pós-exílico. Se aqui o Abacuque está vivendo um momento um pouco antes do exílio, aí acontece todo o exílio, aí você, para entender o exílio, basta ler Daniel, como você já deve ter lido, e aí os outros profetas que nós vamos trabalhar agora, que são os 3 últimos, eles já são profetas pós-exílio, que é quando agora o povo está retornando para Jerusalém. Então, desafio você a ler Ageu, que é a próxima lição nossa, para você, na próxima lição, já ter uma noção do que o profeta fala e assim fica mais claro, fica mais fácil a nossa abordagem aqui também. Que Deus abençoe sua vida, guarde você e você tenha fé e confiança no Senhor. O justo caminha, o justo vive pela fé. Viva pela fé também. Amém?